Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Hoje, dia 1º de agosto de 2024. Grande abraço para todo mundo que está aí junto com a gente nesse momento para saber das notícias e, sobretudo, saber a opinião nossa, nosso comentário aqui. Senhoras e senhores, a gente vai começar o Critica Brasil de hoje pedindo, é claro, que vocês esmaguem no like, agradecendo aqueles que estão mandando mensagem, as pessoas que estão ligadas no Critica Brasil e dizer novamente que eu torço para que as coisas fiquem melhores do que já estão. A melhoria do Brasil a gente está sentindo a cada dia, graças a Deus. O governo passado era um pesadelo para todos nós. Ainda bem que próprios bolsonaristas estão reconhecendo isso com o passar do tempo. Quando eu falo isso, eu falo número de eleitores, não os fanáticos. Esses aí nunca vão reconhecer. Vamos lá, esmaga no like. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Vamos começar com essa notícia aqui, minha gente, para arrebentar toco e feder chifre queimado. Que é o seguinte: deputados pedem que Itamaraty expulse diplomatas da Venezuela. Olha aí a cara de quem está pedindo. Um grupo de deputados bolsonaristas pediu ao Ministério das Relações Exteriores que todo o corpo diplomático da Venezuela seja expulso do Brasil por graves violações de direitos humanos e políticos do governo Nicolás Maduro. O pedido foi protocolado pelo deputado Nicolás Ferreira e conta com a assinatura de outros 41 parlamentares de diversos partidos, entre eles 3 siglas que possuem ministérios no governo Lula: União Brasil, PP e Republicanos. No requerimento, Nicolás cita que relatórios de organizações não governamentais e notícias veiculadas apontam algumas violações de direitos humanos perpetrados pelo governo Maduro após as eleições presidenciais da Venezuela. Então vamos lá, vamos ao meu comentário aqui sobre essa situação. Em primeiro lugar, vocês sabem a minha posição sobre a questão do Maduro na Venezuela. Já sabem, muitos concordam, outros discordam. Todo mundo aí tem direito de ter a sua opinião. A situação na Venezuela não é, aquele mar de rosas que a gente queria. Agora, expulsar diplomatas da Venezuela quando o nosso país não foi agredido, isso não é normal em canto nenhum. Estão errados os deputados que estão pedindo isso. Há até uma interligação que o único país que se comunica, talvez por esperar um pouco mais, críticos de um lado e aqueles que aceitam do outro, a Venezuela ainda conversa com o Brasil. A situação de expulsar diplomatas é quando você é atingido de alguma forma. Por exemplo, eu não vi o Nicolás Ferreira nem os deputados bolsonaristas pedirem para expulsar o embaixador israelita quando falou merda contra o governo brasileiro. O presidente da República é o que representa. Eles não falaram isso. Não pediram a expulsão do embaixador de Israel porque estava fazendo, sendo contra os direitos humanos. Olha o que eles estão dizendo, que a Venezuela, eu não estou dizendo que a Venezuela não está fazendo. A situação é outra. Porém, a quantidade de violações que o Estado de Israel fez contra os palestinos e a morte e crianças e hospitais foi muito mais grave do que está acontecendo hoje. E eles não pediram nada. Por quê? Porque o Bolsonaro gosta do Netanyahu. E eles fazem tudo que o Bolsonaro quer. Então isso é hipocrisia, safadeza, falta do que fazer, falta de compreender a situação internacional. Não é assim que se resolve as coisas, não é? Não estou dizendo com isso que o Maduro está certo. O que eu estou dizendo é que esses deputados estão errados. Estão errados em pedir que o governo Lula expulse diplomatas venezuelanos. Por que ele expulsaria? Por que, por exemplo, o Lula não expulsa os embaixadores da Arábia Saudita? Vocês sabem o que a Arábia Saudita faz com gays, com mulheres? Sabe o que eles fazem com jornalistas? Sabe o que eles fazem contra os direitos humanos? Coisas absurdas. Mas ele vai fazer? O país faz quando se sente ofendido, quando um outro país ofende aquele tal país.
Aí sim, você chama para conversar e depois, caso não resolva, você expulsa. Mas isso não é o caso. O Brasil não foi ofendido pela Venezuela. A Venezuela não quis invadir o Brasil, a Venezuela não expulsou ninguém do Brasil, a Venezuela não fez nada contra o Brasil, fez contra os venezuelanos. Nicolás Maduro está fazendo contra os venezuelanos. Então entendam que não é assim que a coisa funciona. Porque se funcionasse assim, vocês deveriam ter pedido para que o Brasil expulsasse aquele bolsonarista, embaixador de Israel aqui, que está cometendo coisas absurdas. Isso é o bolsonarismo. Quanto pior, melhor. Eles estão atacando, fazendo coisas, mas estão errados neste momento. Pronto, falei. Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Agora vamos a outra situação, não é? Esse daí é a situação de um pedido imbecil de bolsonaristas, não é? Olha isso, gente, o prazo se esgota e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulga os resultados eleitorais. O prazo de 72 horas para a divulgação do total de votos e atas eleitorais terminou, deixando em aberto a confirmação de Maduro, não é? Então, o Conselho Nacional Eleitoral ainda não divulgou o total de votos ou as atas eleitorais para confirmar a vitória de Maduro. A legislação venezuelana estabelece que o resultado das eleições deve ser divulgado até 3 dias após o pleito, mas até o momento não há confirmação oficial dos números. Apesar da ausência de dados oficiais, o CNE proclamou Maduro como presidente eleito, reeleito, na segunda-feira, sem fornecer o registro dos votos, sem fornecer a divulgação da contagem dos votos, a chamada apuração dos votos, porque não houve apuração, o que houve foi uma divulgação e também as regras do órgão estipulam que o sistema eletrônico permite a divulgação imediata dos boletins de urna, o que não ocorreu. Lá também tem urna eletrônica. Lá pode-se divulgar assim, ó, no dia. Terminou a eleição, divulga os boletins de urna, divulga as atas de urna. Não foi divulgada por quê? Porque há uma clara manipulação das eleições na Venezuela. Ele não apresentou porque não pode apresentar. Porque se apresentar os boletins de urna, se apresentar as atas de urna, vai mostrar que ele perdeu. Me perdoem todos. Tem alguns comunicadores aí falando, não, ele ganhou, ele perdeu. Se tivesse ganhado, teria apresentado no mesmo dia, porque seria até uma questão de honra. Ora, eu ganhei, por que eu vou esconder as atas, não é, que dizem que eu ganhei? Por que eu vou esconder os boletins que dizem que eu ganhei? Se eu ganhei, apresento. Quem não deve, não teme. Maduro está ali tendo prazo para forjar as atas e apresentar atas falsificadas. Essa é a verdade. Não é a primeira vez que tem eleição na Venezuela. Na outra vez que ele realmente ganhou, apresentaram-se os boletins, apresentaram-se o resultado, a apuração. Por quê? Porque ele tinha ganhado. Agora vem com essa que houve uma interferência hacker. Aí o hacker entrou para te eleger. Me poupe, não é? Com o aumento da pressão externa e interna, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não ganhou as eleições, prometeu entregar 100% das atas eleitorais que estão na mão de seu partido. Em primeiro lugar, as atas eleitorais não eram para estar na mão do partido de Maduro. As atas eleitorais eram para estar na mão do Conselho Nacional Eleitoral. Já pensou? Toda a apuração está nas mãos do Bolsonaro? Do Lula aqui no Brasil, não. Estão no Tribunal Superior Eleitoral. É ali que divulga, é ali que é o centro. Se ele já diz que ele tem as atas, é porque ele está manipulando. Não existe isso, gente. Não existe o partido dele ter as atas originais quando deveriam. Se ele tem, por que os outros candidatos não podem ter? É mentira, o cara perdeu, né, está fraudando, roubou a eleição na Venezuela. Ainda hoje falei com mais uma pessoa de lá. É ladruagem na cara dura. O presidente Lula é muito bonzinho com o Maduro. Apesar de ter sido criticado, apesar de que o Maduro disse que a eleição aqui no Brasil não é auditável,
dando voz ao Bolsonaro, porque é um Bolsonaro que se diz de esquerda, mas não é. Então, a situação é que o presidente Lula está tendo muita paciência. Sabe o que o pessoal está dizendo? O pessoal está falando o seguinte, tá aqui, ó, as próprias jornais estão dizendo o seguinte, Lula está dando tempo para Maduro forjar as atas. Eu sei que não é isso que o presidente Lula está fazendo, mas ao dar este tempo ao Maduro, ele faz com que o Brasil seja tutor do Maduro. O Brasil, na verdade, o Maduro se tornou a dor de cabeça para o presidente Lula. As pessoas aqui dentro estão aconselhando o presidente, olha, não faça, saia disso. Só que a situação se tornou muito difícil. Tem uma ala do PT, aquela ala mais radical, é contra o império, não é? Então tem que colocar o Maduro lá dentro, mesmo que tenha perdido a eleição. Essa ala radical está perdendo forças dentro do PT. Os interlocutores do presidente Lula estão aconselhando ele a não reconhecer essa eleição, porque não reconheceu ainda. Veja, o presidente Lula, normalmente, nas eleições que já teve na Venezuela, é a primeira nação a reconhecer a vitória de um país amigo. Se o Lula não reconheceu, é porque realmente ele não ganhou a eleição. Só que o Lula está naquela indecisão. O que eu faço agora? Milindro, um aliado político? É preciso cautela. Mas que ele não ganhou, isso está na cara. Não é? Olha, líder da oposição, a Maduro, diz que está escondida e que teme pela vida. Em artigo ao jornal The Wall Street Journal, Maria Corina Machado afirma que pode provar a vitória da oposição nas eleições venezuelanas e denuncia perseguição por governo de Maduro. Corina Machado diz que o governo brasileiro está protegendo seus assessores. E elogiou. O que o governo brasileiro está fazendo? Ele está criando uma corrente, porque até mesmo a embaixada da Argentina ficou ao léu. O Brasil tomou conta da embaixada argentina, hasteou a bandeira lá, dizendo o seguinte, não invade, porque o governo de Maduro expulsou e as pessoas ligadas ao Maduro queriam invadir. Imagine a confusão que não ia dar. Lula, nesse momento, está sendo diplomata, está contendo os ânimos e fazendo com que os outros países pensem de uma maneira mais calma como resolver isso. É preciso que juntos resolvam isso, porque o Maduro não quer largar o osso, não quer deixar o governo, mesmo sabendo que ele perdeu. A bandeira do Brasil foi hasteada, né? Isso todo mundo viu nos jornais, né, que falaram disso. A bandeira do Brasil é erguida em residência diplomática da Argentina. Milei agradece o Brasil, tem que agradecer mesmo, né? Por quê? Porque age de uma maneira precipitada também, falando merda, vamos fazer, vamos lidar. Nada disso se resolve. Em nota conjunta, Brasil, Colômbia e México pedem divulgação de atas na Venezuela e solução pelas vias institucionais. Né? O presidente Lula conversou remotamente com o presidente López Obrador, do México, e Gustavo Petro, da Colômbia. Países pedem respeito à soberania popular com apuração imparcial. Ou seja, o que o Lula pede é que se mostre as eleições realmente. Que diga, está aqui isso. A Venezuela mergulhou no impasse político e social após o Conselho, que não apurou, não mostrou a apuração, mas confirmar o Maduro, não é? Então, é isso. O Brasil está dizendo o seguinte, enquanto não mostrar, será difícil. O Celso Amorim disse exatamente isso. Amorim disse que o Brasil está decepcionado com a demora das atas na Venezuela. Ou seja, o presidente Lula já está tratando a situação como decepcionante, não é? A certeza soa cada vez mais de que o Maduro perdeu as eleições e está fazendo aí caras e bocas para não apresentar isso. Mas vamos colocar aqui a fala do Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, que esteve na Venezuela. Não é? A decepção é clara. O Brasil, que estava ali tutelando a Venezuela, agora está decepcionado. Quando diz o Brasil está decepcionado com a demora, não, o Brasil está decepcionado com tudo.
Só que, claro, o Celso Amorim é um diplomata, é um homem de respeito. Ele usa, não é, de palavras mais amenas para dizer que a decepção é geral do governo brasileiro. Vamos ouvir o que ele disse aqui. Com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar, nos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Eu acho que, indiscutivelmente, o Santo Carta não é manipulado, ele já demonstrou. O presidente está numa posição de que é preciso mostrar os boletins de urna. Isso é um ponto de honra para o Brasil poder chegar a uma solução para o que está acontecendo lá. Eu acho que digamos... O problema é que a Venezuela, em função de tudo que já aconteceu, em qualquer país, o ônus da prova está em quem acusa. Mas no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, né? Ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função de tudo que já aconteceu, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, que o governo venezuelano possa provar que a votação que ele alega ter tido. A dúvida é realmente se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de 2 ou 3 dias. Bom, gente, vocês ouviram aí o Celso Amorim falando, só que a situação, quando ele diz que o ônus da prova está com quem acusa, mas ali no caso da Venezuela, o Maduro, o Conselho Nacional Eleitoral, disse que Maduro foi eleito sem divulgar a contagem das eleições, sem divulgar provas, não é? E como vai ser, quem que vai provar como? Como é que eles vão provar? Se o Conselho Nacional Eleitoral está nas mãos de Maduro, Maduro é o governo, Maduro é a justiça, vão provar como? Não é? Numa ditadura não há como provar, porque a ditadura cala jornalista, a ditadura cala a justiça, a ditadura cala a verdade. Não há como fazer isso. Maduro transforma a Venezuela realmente numa ditadura, quando não divulga as atas eleitorais que deveriam ter sido divulgadas no dia, não se divulga depois. Se você faz a contagem na hora, não é? Tá aí, ó, a contagem é essa aqui, ó. A contagem está tendo, ó, Maduro está na frente, fulano está atrás, agora, às tantas horas, o fulano está com tanto por cento, assim como é no Brasil e como é em todo mundo. O problema é que apagou-se tudo, quando ele viu que estava perdida a eleição, se apagou tudo, voltou na madrugada, voltou o quê? A divulgação? Não. Só voltou um boletim dizendo o seguinte, ó, Maduro ganhou com 50 e poucos por cento, 51%. Isso é ladruagem, isto é roubo. O presidente Lula, quando o Celso Amorim diz que o Brasil está decepcionado, entenda-se, o Lula está decepcionado com essa situação, porque o Maduro prova que ele realmente não venceu as eleições. Quem vence, mostra, tá aqui, eu venci. Vai pegar isso tudo, vai passar um tempo para forjar e fazer algo estranho. Outra coisa que ele pediu à Suprema Corte. A Suprema Corte venezuelana é tutelada pelo Maduro, gente. Tutelada pelo Maduro. Vocês acham que vai dar outro resultado? É claro que não. Então, é muito difícil. Aliás, eu evoco aqui o pensamento da Dilma Rousseff, quando disse, não é, no debate no Senado Federal, disse assim, olha, senador, aqui nós estamos debatendo, não é de igual para igual, eu estou aqui, o senhor está ali, o senhor não está preso, eu também não, mas numa ditadura a coisa não é assim. A primeira coisa que é tirada é a verdade. Não há verdade, não há espaço para a verdade, quando quem comanda é quem diz que ganhou o governo, sem mostrar provas. Está certo o Celso Amorim que diz, eles têm que provar que venceram, porque foi eles que disseram que venceram, não é? E ninguém viu essa apuração, ninguém viu a atas, o boletim. Senhoras e senhores, outro também que está fora da jogada é
o Kim Kataguiri. Lembra do Kim Kataguiri? Fala mal do Lula pra caramba. Esse Kim Kataguiri aí, o próprio partido desistiu dele. Olha isso, gente. Ele disse o seguinte, presta bem atenção no que ele falou. Meu amigo, ele disse assim, fui desistido pelo partido, diz Kim, após ser rifado pela União em São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri anunciou nesta quinta-feira que abriu mão de se candidatar à prefeitura da capital paulista por decisão de seu partido, que apoiará a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Segundo ele, a decisão foi tomada para derrotar o mal maior. O mal maior seria o Boulos, né, que ele quer dizer. Na verdade, o Boulos, meu irmão, é a certeza de que vocês não vão tomar o poder lá. O bolsonarismo não é através de Nunes e você, ou seja, é tão cara de pau que fala tão mal do governo Lula, mas não tem coragem de falar ali do governo Bolsonaro. Mal maior que vocês estão fazendo. Kim Kataguiri realmente é uma decepção como deputado e uma decepção até como candidato, que não conseguiu nem se estabelecer nos primeiros lugares. Vai sair por WO, porque o partido não quer, o partido desistiu de ti. Essa é a verdade, porque tu não tem condições nenhuma de vencer as eleições. E aí vai se unir ao bolsonarismo, como é de praxe. Esse negócio de que MBL, independente, mentira. O MBL é Bolsonaro até a alma. Achei, foi bom, mas você e toda a sua corja vão ser derrotados, porque lá São Paulo vai dar bolos para arrebentar toco e feder chifre queimado. Gente, eu termino aqui pedindo para vocês que colaborem com o Critica Brasil pelo 61 983046113, esse é o zap do canal e é também o Pix, 61 983046113. Hoje aqui meu nariz entupido por causa desse ar aqui. Tchau, pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Hasta la vista, baby.